The American dream has always been defender e cumprir a Constituição. Find a peaceful solution to the current crisis. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Выборы президента Российской Федерации. Vamos a mais um programa Observar e vamos olhar para aquilo que foi a estratégia portuguesa, se é que a houve ao longo dos últimos séculos e o que se espera também para o futuro. Convidado deste programa Observar o investigador e professor de História Luís Alves Fraga. Professores, há ou não uma estratégia portuguesa ao longo dos últimos séculos, em termos de projeção externa? Bom, a minha opinião é que existiu uma estratégia nacional portuguesa ao longo de 500 anos, mais de 500 anos. Existiu. Contudo, há historiadores, politólogos que não são da mesma opinião, principalmente os politólogos não são da mesma opinião, duvidam dessa existência. Eu tenho argumentos que me levam a pensar que sim, que houve. O que é que confirma essa existência de uma estratégia portuguesa? Olha, essencialmente eu diria o seguinte: para definir uma estratégia temos de definir a existência de uma ameaça. Uma ameaça que pode ser latente ou uma ameaça que pode ser concretizada. Nós tivemos sempre uma ameaça latente e que se concretizou uma vez. Espanha. A Espanha. Uhum. A vizinhança da Espanha. A nossa autonomia, a nossa soberania e a nossa independência na Península Ibérica foi a grande determinante para a existência de uma estratégia nacional durante mais de 500 anos. Claro que eu poderia dizer, quando é que começa? Começa exatamente ainda antes de 1415, da conquista de Ceuta, e por conseguinte, logo a seguir à paz com Castela, depois da crise fernandina, eu diria que começa aí a existência de uma estratégia. Uma estratégia como? Repare, se nós considerarmos que existe uma ameaça, das duas uma, ou se resolve a ameaça, quando ela se concretiza, ou se resolve a ameaça através de uma guerra, por exemplo, da força, e pronto, e resolveu-se, ou perdeu-se ou ganhou-se. Claro, ou ganha-se ou perde-se, mas fica resolvido. Está o assunto resolvido, ou podendo reacender-se essa ameaça, ou criando um sistema de dissuasão. Ora bem, Portugal tinha de criar um sistema de dissuasão, uma vez que era impossível, já as guerras fernandinas tinham provado a impossibilidade da conquista de Castela, portanto, tinha de criar um sistema dissuasor. E o sistema dissuasor estabeleceu-se exatamente com a expansão portuguesa. Quando Portugal... Ou seja, o virar para o Atlântico e o caminho, a descoberta do caminho marítimo para a Índia, fazem parte dessa estratégia dissuasora. Absolutamente. Porque transportam Portugal, não só no plano peninsular, como no plano europeu, para o papel de um Estado já bem delimitado, quando os outros na Europa não o eram, mas transformam Portugal num Estado poderoso ao nível da própria Europa. Não é só já ao nível da Península, é ao nível da Europa. E é tão poderoso, que se pensarmos no Tratado de Tordesilhas, nós temos a noção desse poder. Claro. Esse poder que é um poder, afinal, global, numa altura em que não se falava ainda de globalização. Claro. Mas Portugal já estava a iniciar a globalização. Ou pelo menos semi-global, em que parte era para Portugal e parte era para a Espanha. Exatamente. Sim, mas global, claramente. É claramente global. Ora bem, portanto, essa estratégia mantém-se viva, portanto, essa superação da ameaça latente da Espanha mantém-se viva até 1580. Em 1580, por razões que não interessa ao caso neste momento, podemos dizer que a estratégia nacional portuguesa deixou de existir. Essa deixou de existir. E passou a ficar... Tem um parênteses, pelo menos. Tem um parênteses. E quando recupera, depois de 1640, e principalmente quando reativa a aliança com a Grã-Bretanha, reativa num contexto diferente. Isto é, Portugal já não é a potência marítima e, consequentemente, com poder europeu, mas é uma potência
uma pequena potência ou uma média potência que se vai aliar à grande potência marítima da época para poder continuar a exercer uma vocação que se definiu com a Estratégia Nacional Portuguesa, que foi a vocação do comércio marítimo a longa distância, que transformou Portugal numa plataforma giratória entre o além do mar e a Europa em termos comerciais. Portanto, O além do mar seria a parte asiática, a Índia e a China. Sim. A China, Comércio com o Oriente. E mais tarde o Brasil. Sim. O Brasil, que vem a tornar-se, quando o Oriente perde importância, ganha importância o Brasil. E o Sobretudo comércio Belo brasileiro. Horizonte e as minas de Belo Horizonte. Não só. Não só. Não é Mas a por cana-de-açúcar vem mais cedo. A cana-de-açúcar rendeu mais a Portugal, em termos económicos, Sim. rendeu mais do que o próprio ouro. É curioso, as pessoas não têm muito essa noção. Não têm essa noção. Mas a cana-de-açúcar foi fundamental, Foi. sim, para E o tabaco? a afirmação de Portugal. E Sim. o tabaco também. Portanto, Portugal foi, de facto, ganhou uma especialidade económica que foi a do comércio a grande distância, o comércio marítimo a grande distância. Ora bem, o que é que vem acontecer com a retoma desta estratégia agora associada à Inglaterra, que dá proteção à independência portuguesa? Associam-se duas estratégias, a estratégia britânica global, essa sim, global, e a estratégia portuguesa peninsular para se aguentar Claro. independente durante o resto do período que vai de 1640 em diante. Ora bem, podemos dizer que, efetivamente, Portugal nunca se prendeu, nestes 500 anos, nunca se prendeu às problemáticas europeias, Sim. porque se prendeu a dois tipos de problemáticas. Historicamente falando, é a problemática peninsular e às problemáticas ultramarinas. Ultramarinas não no sentido que foi usado durante o Estado Novo, mas no sentido daquilo que está para além do mar. Ora bem, Portugal, a par disto, manteve sempre a sua especialização. Essa especialização comercial entrou mais ou menos em colapso quando começou a verificar-se o domínio da África, a divisão da África e o domínio da África por outras potências europeias. Portugal entra numa fase de certo declínio. Declínio, sim. Mas é um declínio por desgoverno interno, e poderíamos ir analisar essas questões, se fosse necessário, analisá-las, porque há um desgoverno interno, nomeadamente do ponto de vista orçamental. Portugal, ao mesmo tempo que manteve esta estratégia nacional e esta especialização, Sim. não soube especializar-se noutras áreas económicas. Mas contextualizando do ponto de vista do tempo, estamos a falar final do século XIX, início do século XX? Sim. Claramente. A Revolução Industrial, Portugal não soube enfrentar a Revolução Industrial. Não, de todo, não soube. de todo. Não soube enfrentar a Revolução Industrial porque... Aliás, não à imagem chega- dos países do Sul. Sim, não chega a ela. Porque há um elemento fundamental, que não é só a pobreza estrutural portuguesa, a pobreza geológica de Portugal. A ausência de recursos naturais, sim. Não é só isso, mas é também, acima de tudo, a incapacidade dos portugueses perceberem que a terra não deve ser encarada como uma forma de poder pessoal, mas deve ser encarada como uma forma de exploração económica. Claro. E, portanto, há toda uma afirmação na posse da terra, mas não na exploração da terra. Enquanto que a exploração da terra na Inglaterra começa a ser industrializada, Claro. em Portugal não é ainda um símbolo de poder. Claro. Portanto, não há verdadeiramente uma explosão capitalista em Portugal no século XIX. Ao contrário do que aconteceu na Grã-Bretanha e mesmo na Holanda. Exatamente. Portanto, não há essa explosão capitalista. Mas a Holanda teve um recurso que falhou a Portugal por um erro do Dom Manuel I ou uma teimosia. Os judeus. Os judeus, exatamente. E a capacidade científica dos judeus. Sim. E que, cuja expulsão os portugueses Mas teve ainda hoje lamentam. Claro, mas teve um acréscimo. É que foi a introdução do Tribunal do Santo Ofício, que veio não só prejudicar Portugal na perseguição que ainda fez aos cristãos novos, Sim. como também veio impossibilitar
novas ideias, o nascimento de novas ideias, a explosão da compreensão do mundo, tornar Portugal também um elemento polo de científico. ciência, claro. Ciência, Claro. falhou. Mas Portanto, estávamos muito condicionados pelos reis católicos e pelo facto dos reis católicos terem feito o mesmo, e portanto seria difícil a Portugal não seguir essa toada. Digo eu. Sim, tem razão que sim, mas não é uma condicionante dos reis católicos. É um erro estratégico de Dom Manuel I. Porque Dom Manuel I, Poderia ter dito que não? se não tivesse casado com a filha dos reis Lá católicos, está, é esse o problema, sim, claro. o problema foi É esse. evidente, sim, uma coisa decorre da outra, é evidente. Exatamente. Lá está. Portanto, voltando à estratégia nacional portuguesa, pode dizer-se que ela se mantém-se semelhante na defesa da independência e da soberania portuguesa até ao final do século XIX, mas agora tutelada pela Grã-Bretanha. Ora E depois no século XX, durante o Estado Novo, mantém-se uma tendência para se prosseguir a estratégia nacional portuguesa tal como ela vinha do passado. Mas a afirmação do próprio Estado Novo é recuperar uma herança que não foi uma herança assim tão evidente quanto o Estado Novo quis fazer mostrar, recuperar uma herança de um passado que tinha sido um passado de grandeza. Ora bem, Portugal, quando chega a 1975, ainda lutando contra os ventos da história até 74, quando chega a 1975, dá as independências às colónias. Dá as independências às colónias e quebra com a sua estratégia nacional portuguesa. A sua estratégia nacional foi quebrada, mas quebrou com a sua tradição económica, isto é, com a sua especialização, que era o comércio além-mar, claro, além-mar. e a larga distância. Exatamente. Quebrou e para onde é que caminha? Para onde não tinha experiência nenhuma. União Europeia. Exatamente. É preciso dizer-se que eu sou um eurocético. Continuo a ser um eurocético. Fui e continuo a ser. Mas para além dessa divulgação de interesse prévio, esta adesão à União Europeia é um sentido contrário a 500 anos de estratégia nacional portuguesa. Exatamente. Porquê? Porque é como se Portugal se tivesse ressituado em 1415 e não tivesse feito expansão. Sim. E, portanto, é recomeçar de 1415, agora em 1980, à volta disso, é recomeçar uma vida nova, claro, sem uma experiência de 500 anos de problemáticas europeias. É um salto do tempo, parece Exato. que há aqui um hiato e, portanto, saltamos no tempo e regressamos a 1415. Mas haveria oportunidade, hoje em dia, de recuperar essa estratégia nacional que marcou os últimos 500 anos? Havia. Teria havido mais. Havia condições para, logo em 1975, se ter iniciado uma cooperação com os novos Estados de língua oficial portuguesa, começar logo mantendo as ligações marítimas e negociar com a Europa, a entrada na Europa, com esse elemento esse elemento que nos caracterizava. Nós cortámos com o comércio marítimo ultramarino. Sim. E entramos despejados dessa mais-valia numa Europa, sujeitando-nos ao que nos impuseram e não impondo nós condições. É claro que o futuro, e já passaram já 39 anos, concretamente, claro, o futuro poder-nos-ia levar a recuperar, porque o comércio marítimo continua a fazer-se, o grande comércio é marítimo, não é aéreo, portanto, poderia... E Portugal está, do ponto de vista geográfico, é uma plataforma giratória notável. Entre o continente americano, a passagem para a Ásia, exatamente, a Europa. É tudo uma questão de localização em relação ao mapa. Se nós olharmos da Europa para Portugal, Portugal está no fim da Europa. Claro. Mas se olharmos da América ou de África para a Europa, Portugal está na entrada da Europa. Sim. Portanto, é uma questão simplesmente de modo de olhar. Agora, o que é que não existe? Não existe capital, grandes capitais, para investir numa nova marinha mercante. Existe uma grande concorrência com as marinhas mercantes
já hoje existentes na Europa e no mundo, não existe uma vontade política também que vá nesse sentido. Não há sequer... E que se está a perder os conhecedores Sim. da prática desta vocação marítima. Sim. Está-se a perder. Porque Os últimos homens são os homens que têm 60 anos agora. É um pouco uma agricultura, é uma questão geracional, não é possível 3 ou 4 gerações depois regressar. Não. Há ali um conhecimento que tem Exatamente. que... é uma vivência própria que Exatamente. vai sendo sentida. Mas, aliás, desculpe que lhe diga só o seguinte, para acrescentar, não é só geracional, é acima de tudo cultural. Porque nós tínhamos uma cultura que naturalmente nos empurrava para o mar, nos empurrava para aquele tipo de comércio, e hoje começamos a ter uma cultura que é a tal que é determinada pela Europa. Estamos a virar-nos para aquilo que a Europa faz. Claro. E não para aquilo que nós estávamos habituados a fazer. Mas esse tem sido o problema dos últimos 40 anos, é seguirmos, enfim, aquilo que são as ideias europeias e não termos uma estratégia nacional para onde queremos ir. E o professor falava na questão da Marinha Mercante, mas há uma coisa que também me parece muito óbvio de dizer, é que nós ainda não conseguimos estabelecer uma política portuária definida e estratégica relativamente ao posicionamento de Portugal face ao mundo. E começa também por aí. Também, completamente. Aliás, repara que quando se começa a construir Sines constrói-se, o Porto de Sines, como grande porto de mar, e de águas profundas. De águas profundas, constrói-se numa perspectiva. A primeira perspectiva é a dos mamutes petrolíferos, claro. Para satisfazer os mamutes petrolíferos, tal como a Lisnave. Sim. Há de facto uma política marítima, há uma continuação de uma estratégia que foi herdada e houve a percepção, a sensibilidade para essa estratégia, claro. Que se perdeu. Perde-se porquê? Perde-se porque se ganha a democracia, perde-se porque se ganha a liberdade, mas perde-se porque quem traz a democracia e quem traz a liberdade são homens que não têm experiência de governação. Nem experiência, nem têm um consenso a longo prazo, que era fundamental neste tipo de situações. Claro. Professores, já estamos a ultrapassar o nosso tempo. Muito obrigado por ter vindo aqui a este programa Observária. Voltaremos naturalmente com novos temas ao longo das próximas semanas. The American dream has always been defender e cumprir a Constituição, and find a peaceful solution to the current crisis. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Выборы президента Российской Федерации. grandchildren of Irish Afghans. Numbers will always